Olá a todos, bem-vindos a mais um Comerciência. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que são os energéticos. Então, eu já vou pedir desculpas antecipadamente, porque tem muita informação para falar para vocês, mas eu acho que é muito relevante. E a gente tem visto aí alguns casos, né, no Brasil, até associados à morte pelo uso dos energéticos. Então, vamos ver o que a ciência diz sobre eles. Será que eles são muito estudados? Vocês vão ver que sim. Então, a primeira coisa que a gente está falando, né, dos energéticos, que são energéticos, tá? São bebidas que combinam cafeína, frequentemente em doses elevadas, com taurina, guaraná, açúcares, vitaminas do complexo B e outros compostos. O consumo ao longo da vida, né, ele é maior na América do Norte, 62%, seguida da Europa, 55%, Ásia, 49%, Oceania, 48%, e aqui na América Central e do Sul, a gente tem 39% de consumo. Os adolescentes apresentaram aí mais ou menos 58% de frequência, né, de uso de energéticos, e entre adultos jovens a gente tem 53%. E em atletas universitários americanos, isso chega a 73%. 18% de crianças de 3 a 10 anos, isso foi um dado que me surpreendeu, o uso dos energéticos, 68% de adolescentes de 10 a 18 anos. Os energéticos, eles podem ter, olha como isso varia, de 50 a 505 miligramas de cafeína por porção, comparados aí aproximadamente 90 miligramas, né, em 250 ml de café, ou 50 miligramas em 250 ml de chá, ou 34 miligramas em meio litro, né, de refrigerante do tipo cola. A cafeína, a gente já falou dela aqui, né? Inclusive em alguns vídeos do YouTube para desempenho aí de triatletas, né? Mesmo de artes marciais. Então, 40 a 60 gramas, ela já pode melhorar parâmetros cognitivos, né? A gente tem também o uso em atletas. De 3 a 6 miligramas por quilo é uma faixa clássica de uso aí para atletas também, né, com efeito mais ergogênico. A taurina, né, eles falam de doses isoladas de aproximadamente 1 a 6 gramas, foi estudada com potencial também efeito ergogênico, mas curiosamente, quando eu associo a taurina com a cafeína, né, a cafeína tem mais efeito. Quando a gente faz esse, né, não existe um efeito maior com os dois juntos do que com a cafeína isolada. Então, talvez a taurina não está aí para somar, né? Mas está por algum outro motivo de sabor, de composição industrial. Mas em termos científicos, ela não se soma à cafeína. E quais são os riscos, né? O que preocupa a gente? A principal preocupação, né, dos energéticos são os problemas cardiovasculares. Então, eu posso ter uma elevação aguda da pressão arterial, alteração da parte elétrica do coração, aumento da estimulação simpática. Indivíduos suscetíveis ou em consumo excessivo, eu posso ter arritmias. A gente já falou disso na parte do café. Se você não assistiu, acho que é interessante. Por quê? Quando você consome muito café, né, de uma vez, é muito pior do que você consumir ao longo do dia. E é muito pior em pessoas que não estão habituadas à cafeína. E lembrar que o energético não é só cafeína. Já se viu também fibrilação atrial, né? Lembra, a gente tem todo o problema da parte elétrica do coração e ventricular, vasoespasmo coronariano, infarto, parada cardíaca e morte súbita. Embora esses efeitos sejam graves, eles são raros, tá? Mas a gente tem relatos de casos, mas não dá para eu dizer com certeza que a única causa foi o energético, né? Eu não consigo estabelecer uma evidência de causa e efeito, mas existem esses relatos. Aumento de pressão arterial é maior nos energéticos do que na cafeína isolada, né? A gente já falou também, né, da pressão arterial no outro episódio, e é contraindicado para quem, tá? Pessoas que têm a síndrome do QT longo congênito ou QT longo prolongado adquirido, quando elas têm hipocalemia ou hipomagnesemia, ou seja, uma alteração aí eletrólica, e o uso concomitante de medicamentos que prolongam esse QT, né? Esse QT é uma onda elétrica do coração que a gente acaba vendo no eletrocardiograma.
e outras condições que predispõem a arritmias. Então, se a pessoa já tem arritmia ou já tem alguma condição cardíaca que pode ter arritmia, então tem que tomar bastante cuidado. Também, quando eu tenho exercício intenso, privação de sono, estresse, eu já tenho um aumento aí das catecolaminas, né, substâncias ligadas aí ao maior estresse, né, que você libera aí com o sistema simpático, já estão elevadas, e aí eu posso potencializar com o uso do energético. Muita gente toma para não dormir, né, porque está estudando, ou está numa festa, ou vai emendar alguma coisa na outra. Então, assim, a privação de sono pode trazer mais consequências. Se a pessoa já tiver alguma predisposição cardíaca, é pior. E muitas vezes o que acontece é isso: a pessoa não sabe que tem um problema cardíaco, acaba usando e fala: nossa, mas você viu o que aconteceu? Né? Então tem que tomar cuidado. Num estudo brasileiro aqui, eles viram, né, pessoas que usaram 250 ml de energético antes do exercício aeróbico moderado, tá? Não era nem um exercício intenso. E aí o que eles viram é que mesmo que a pessoa tivesse mais condicionamento ou menos, a frequência cardíaca demora para baixar. Então, geralmente você vai fazer o exercício, a frequência sobe, quando você faz o repouso, ela vai baixar. Então, nesse caso, houve um retardo dessa diminuição da frequência cardíaca. Bom, menor duração e pior qualidade de sono, sofrimento psicológico e sintomas depressivos e de pânico foram vistos em crianças e adolescentes que usam energético. Então, acho que por conta disso, né, não é uma faixa etária adequada para se usar, e a gente tem muito mais, mesmo em adultos, a gente vai ter uma dose mais segura ou menos segura, mas depende muito da condição. Né? Outra coisa que pode acontecer, maior resistência à insulina, né? Isso é o quê? O diabetes tipo 2, então muitas pessoas têm que tomar cuidado, né? Pela caloria, pelos açúcares, por tudo mais, todos esses componentes. Também muitas vezes você tem um efeito cardiovascular também, né? Uma comorbidade cardiovascular associada ao diabetes. Cárie e erosão dentária, né? Aí é o doce que não é bem-vindo. E do ponto de vista cardiovascular, os artigos recomendam cautela na associação com o álcool, tá? Ou outras substâncias que podem exacerbar ou desencadear efeitos adversos. Então, a combinação de álcool com energético não é uma boa combinação. A gente tem que tomar cuidado. Então, quando eu vejo a plataforma PubMed, a gente tem aí 2.119 estudos, sendo que 804 em humanos, isso nos últimos 10 anos, tá? E estudos randomizados, a gente tem cerca de 155, né, estudos que são bem feitos, comparados, tal. Então, realmente, o energético é bem estudado. E aí, a maioria dos estudos está falando aí da dose de 300 a 320 de cafeína em uma única dose, ou ao longo do dia, uma dose total de 400 miligramas. Essa é uma dose segura? Não, essa é uma dose dos estudos, né? Não existe uma dose segura, porque depende muito de uma série de fatores, mas alguns estudos falam de ser menos arriscado você usar, né, o energético com até 200 miligramas de cafeína. Então, pensar nisso quando for usar, mas não quer dizer que você está isento de qualquer risco, depende muito da tua saúde, depende do teu coração e de fatores aí predisponentes. O que eles fazem? Eles aumentam, né, a sensação de alerta, né, diminuem o cansaço, então muitas pessoas já acordam e já tomam energético logo cedo, né, no café da manhã, porque, nossa, eu preciso acordar. Aumento da atenção em tempo de reação, em alguns estudos, aumento do desempenho físico em determinadas modalidades, tá? Não para todas, e um aumento aí de potência e força em algumas condições. Então, foi isso que eles viram com os dos energéticos, né? Então, é algo aí que a gente pode pensar nesses casos aí dos nossos, das pessoas que vão fazer uso. Então, aqui, tomar muito cuidado, né? A gente tem aqui nessa tabelinha, falando de doses, né? De menos que 100, de 100 a 200, de 200 a 300, né? E aí, por aí vai. Então, a gente, lógico que se eu aumento a dose da cafeína, eu vou aumentando o risco de ter algum problema cardiovascular, né? Alteração de sono e tudo isso.
Aqui a gente vê, ó, né, por isso que a gente fala dos 200, né, até 200 eu tenho menor risco, mas a partir de 200 eu tenho mais. Mas lembra, eu não consigo falar que isso é uma dose segura, que depende de uma série de condições. E lembrar, né, que os energéticos acabam atuando tanto no cérebro, né, que tem toda essa questão do sono e vigília, e a parte cardíaca, riscos a gente já falou, né? E uma coisa interessante, né, quando ele é associado ao álcool, ele tem menos efeitos cognitivos, né? A gente viu uma melhora aí do sistema cognitivo, mas associado ao álcool isso piora, né? E todas as contraindicações que a gente pode ter, tá? Então, usar do mesmo modo que o café, a gente pode ter benefícios, não são benefícios para todas as pessoas, mas a gente tem riscos. Então, tem que tomar cuidado, tá? E o excesso. E evitar em crianças e adolescentes, né? A gente viu que realmente isso pode prejudicá-los, principalmente da parte psicológica, né? Depressão, pânico, problemas de sono, né? Então, isso realmente é algo que a gente tem que, né? Sofrimento psicológico. Criança e adolescente não combina com energético. Então, eu tenho evidência científica tanto para os benefícios, né, que existem, como para os riscos. Então, sempre perguntar, né, se você faz esporte, para quem cuida dessa parte sua nutricional, se você quiser começar a usar, perguntar para o seu médico, ver se você pode usar e se você vai ser beneficiado com isso. E diferenciar, né, que o energético ele não é só cafeína. A gente falou do café semana passada, a gente tem o energético, tem muitas outras substâncias, e elas têm, né, que são estimulantes. Então, essa combinação pode trazer realmente um efeito adverso potencializado aí para você, principalmente para quem tem uma tendência a ter alteração, principalmente elétrica do coração, né, arritmia, fibrilação arterial. Então, se você tem algum problema cardíaco, evitar o uso do energético. Né? Tem que procurar outras formas de não ficar tão cansado e evitar dar para as crianças. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu ainda estou vendo o que eu vou falar na semana que vem, mas bem-vindos aí a mais um Comerciência. Mandem sugestões para a gente, que serão muito bem-vindos.